Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em João capítulo 9, versículo 13, que diz assim: O homem curado é expulso. Então levaram um homem que fora cego à presença dos fariseus, e era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como recebeu a visão, e o homem tornou a explicar. Ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: Como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? É E novamente houve uma divisão entre eles. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: Que dizeis tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: É um profeta. Contudo, os judeus não acreditavam que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fosse chamado os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: Este é o vosso filho, o qual vos dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhe responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de que ele está vendo agora. E também não sabemos que lhe abriu os olhos, quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade. Falara de si mesmo. Ele falará de si mesmo. Seus pais responderam desta maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já havia acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Pergunta a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e ordenaram: Dá glória a Deus, pois nós sabemos que este homem é pecador. Ao que ele retorquiu: Se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora vejo. E novamente lhe indagaram: O que ele te fez? Como abriu os teus olhos? O homem lhe respondeu: Eu já disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também crereis tomar-vos discípulos dele? Por isso os insultaram e disseram: Tu sim és um discípulo dele, mas nós não. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. O homem questionou: Ora, isto é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem. E mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus ouve pecadores, mas a todos adoradores de Deus e a todo que faz a vontade dele, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então incluíram: Tu que nascesse repleto de pecados, pretende nos ensinar? E o excluíram. Amém, né? Aqui vai contar a história de um homem que era cego. E no capítulo 9, né, Jesus cura este cego. Jesus cura este homem que era cego de nascença. Então, o interessante aqui é que os fariseus, os doutores da lei ali começaram a indagar ele. Como que ele era cego e agora vê? E ele falou que foi Jesus que abriu-lhe os olhos, né? Passou lama em seus olhos e mandou ele lavar. E ele foi no tanque de Siloé e lavou os seus olhos. E ali ele começou a enxergar. Mas os fariseus, doutores da lei daquela época, estavam cegos espiritualmente, porque eles não entendiam quem era Jesus. Eles ouviam falar dos milagres de Jesus, mas eles não queriam crer que ele era o Filho de Deus. Então, tudo que vinha sobre Jesus, eles queriam eliminar, né? Eles não criam em Jesus, eles não creu em Jesus. Mas aqui, este homem cego começa a contar o seu testemunho do que Jesus fez na sua vida. E eles quiseram ali falar que Jesus não era filho de Deus, que não vinha de Deus, né? Mas este homem defendeu a Jesus, porque ele fala,
Ele começou a falar das escrituras. Ele começou a falar das leis de Moisés, das coisas de Moisés, né? Do que Moisés fez. Então aqui, os fariseus ali, os doutores ali, ficou bravo com ele. Porque ele queria abrir os olhos deles também, né? Os olhos espirituais. Mas eles não entenderam. Por que que um homem cego agora poderia ver? Eles não estavam acreditando, né? Muitas vezes temos dúvida no nosso coração, temos dúvida quanto ao que Deus pode fazer, né? Mas quando nós tiramos a dúvida, o milagre acontece. E assim também é na minha e na sua vida. Quando nós tiramos a dúvida do que Deus pode fazer, o milagre vem e se manifesta através do Senhor na nossa vida. E assim que o milagre se manifestou na vida deste homem que era cego. Ele recebeu a cura, recebeu a visão, porque ele creu. Basta somente crer que o milagre vai acontecer. Não duvide, tenha fé. Nessa segunda-feira, né? Vamos depositar a nossa fé e a nossa esperança em Deus, porque é dele, é por ele, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos buscar com força. Vamos buscar com intensidade diante da palavra do Senhor, porque esta palavra, sim, é verdadeira e eficaz. E ela pode fazer milagre na nossa vida, né? Porque esta palavra é a palavra de Jesus. É os milagres que Jesus fez, que hoje pode continuar fazendo na minha e na sua vida. Basta somente nós crermos, basta somente nós termos fé. Não sermos como os fariseus, não sermos como os doutores da lei, mas sermos simples como este homem, que mesmo ali no seu momento de necessidade, ele creu e confiou no Senhor, e o Senhor operou um milagre. Assim também pode ser na minha e na sua vida. Basta somente nós crermos, depositar a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Eu agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, uma ótima segunda-feira abençoada por Deus, em nome de Jesus, com esta palavra viva, palavra que edifica a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Amém?